com ênfase em saúde pública. É docente com atuação no ensino em saúde com o uso de metodologias ativas. É especialista em saúde materno-infantil pela Universidade Federal do Maranhão. É especialista em docência na saúde e processos educacionais na saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio-Libanês. É mestre em Ciências Ambientais pela Unital. É professor do curso de enfermagem da FACIP e professor do curso de medicina na Universidade Federal do Maranhão e atua na formação e capacitação de professores para o uso de metodologias ativas. A palestra de hoje tem o tema Acolhimento com classificação de risco na atenção primária em saúde. Neste momento eu passo a palavra para o professor Anderson. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Obrigado por fazer aí a apresentação. Então, pessoal, vamos começar, né, mais uma palestra aí falando de atenção básica. E hoje a gente vai falar um pouquinho do acolhimento com classificação de risco. E na palestra passada eu falei para vocês da complexidade do trabalho realizado na atenção básica. E a nossa palestra de hoje, ela traz um dos diversos instrumentos que são utilizados na atenção primária, né? E a gente conversando sobre esse instrumento, vocês com certeza vão poder ter uma noção aí do que eu falei na última palestra, né? Que a atenção básica, ela é de baixa densidade tecnológica, porém de alta complexidade, né? O acolhimento com classificação de risco, ele é um desses instrumentos em que nós não temos o uso de tecnologias pesadas, né? Mas a gente tem o uso de tecnologia leve, que é o processo de trabalho realizado para fazer o acolhimento com classificação de risco. Eu vou iniciar aqui meu compartilhamento de tela com vocês e já iniciaremos aí a nossa palestra. Bruna, me confirma se está compartilhando nas duas salas. Na sala 1, sim. Vou olhar na 2. Na sala 2 também. Ok. Então, vamos iniciar, pessoal. Primeira coisa, quando a gente fala do acolhimento com classificação de risco, né, a gente precisa entender que não é uma ferramenta em que eu vá colocar um cartaz lá na porta da UBS dizendo que a unidade faz acolhimento com classificação Professor, de risco. Oi. Só um minuto. Clique em ocultar aí nessa barra que está aparecendo para não ficar cobrindo o slide. Ok? Ok. Então, pessoal, como eu estava falando, falar que fazemos acolhimento com classificação de risco em uma unidade básica de saúde é muito além do que implantar um serviço, né? Eu costumo dizer que o acolhimento ele é mais um comportamento da equipe, né? Uma prática, um hábito que aos poucos vai sendo implementado. Então, como todo processo novo, ele precisa que a equipe esteja ciente da importância, né? Mas também os usuários daquela microárea, daquela área de adstrição da UBS, da equipe, ela também precisa estar orientada que naquela unidade básica de saúde realiza-se o acolhimento com classificação de risco, para que ele entenda como que é o processo e como que é determinada a ordem de prioridade de atendimento, né? Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que quando eu falo de acolhimento, eu não estou falando de triagem. Quando a gente fala de triagem, eu estou escolhendo quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido. Quando eu falo de acolhimento com classificação de risco, é uma coisa mais unânime, ou seja, eu vou ouvir o paciente, né? E diante dessa escuta, eu vou determinar qual é o grau de prioridade
de atendimento que esse paciente possui, levando em consideração o princípio da equidade, né? Ouvir, tratar essa escuta, e aí sim você determinar o momento do atendimento desse paciente. Então, depois da Política Nacional de Humanização, esse termo triagem, ele ficou completamente em desuso, tá? Então, não é correto mais você falar que você vai fazer triagem, seja na atenção básica ou na atenção hospitalar. Diante dessa necessidade de humanizar o atendimento, a gente prioriza pelo acolhimento com classificação de risco, tá? Então, primeiramente, eu coloquei essa imagem aqui para a gente visualizar e essa imagem nos remeter um pouquinho de como que geralmente é uma recepção de um serviço de saúde, né? Nós temos ali usuários agitados, nervosos, porque quando você procura o serviço de saúde, você está com algum problema, né? Seja ele físico ou psicológico. Às vezes é só o estresse, né? Mas esse paciente, geralmente, quando ele procura o serviço de saúde, o problema dele é o mais grave. E o profissional que está lá, ele também está sobre uma pressão e sobre um nível de estresse muito grande. Muitas vezes saindo aí de uma dupla jornada de trabalho, saindo de uma escala de um plantão e entrando na unidade básica de saúde, ou ao contrário, né? Então, geralmente, a recepção do serviço de saúde ela é um lugar propício para ter desgaste emocional. Porque quem chega quer ser atendido. Quem está lá está cansado, né? Então, a gente precisa tentar harmonizar esse ambiente para que a gente tenha uma diminuição aí do número de conflitos que surgem dentro desse ambiente, né? Uma outra coisa importante a gente entender é que esse processo de acolhimento ele é feito em equipe. Não tem como o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fazer acolhimento, classificar o paciente e na hora que o paciente chegar para a consulta com o profissional médico questionar o acolhimento, como muitas vezes a gente vê acontecendo. Ah, mas para que o enfermeiro está aí fazendo a triagem, né? Primeiro que não é triagem. Segundo que mesmo fazendo o acolhimento e eu determinando que o paciente não tem uma urgência para ser atendido, ele tem direito de ser atendido. Eu posso orientá-lo, dizer que o atendimento dele não é emergencial, dizer que eu vou fazer um agendamento, mas se na ideia do paciente ele tem a necessidade de um atendimento, ele tem que ser atendido. Ele vai esperar o momento do atendimento dele, mas esse atendimento não pode ser negado. Então, é importante que a gente entenda que para dizer que uma UBS, que uma equipe faz acolhimento, essa equipe ela tem que estar em harmonia. Ela precisa estar muito bem articulada para que esse processo funcione. Porque se a gente não tem uma equipe coesa, uma equipe harmoniosa, esse acolhimento ele não vai dar certo. Primeiro, que não é um técnico de enfermagem ou um enfermeiro que faz acolhimento. O acolhimento ele começa desde a portaria. Então, o zelador, o auxiliar de serviços gerais da UBS, ele pode fazer acolhimento. Ele não pode fazer a classificação de risco. Porque para fazer classificação de risco, eu preciso ter competências técnicas para julgar o quadro clínico que o paciente apresenta naquele momento. Mas o acolhimento é função de toda a equipe. Então, eu preciso que todos os membros dessa equipe estejam envolvidos nesse movimento, nessa mudança de comportamento que vai ser implantado dentro da UBS. E aí a gente não pode achar que tudo serão flores, né? Nós temos inúmeros desafios para a implantação de acolhimento com classificação de risco. Na verdade, o serviço público, ele é uma escada de desafios. Você vence um desafio hoje, amanhã surge outro, né? E no serviço de saúde, esses desafios eles aumentam a cada dia, porque nós temos, por uma questão do nosso perfil sociocultural mesmo, do Brasil, socioeconômico até, nós temos sempre uma demanda por serviços maior do que a oferta.
Então, trabalhar no serviço público, trabalhar na saúde pública é muito desafiador, porque nós temos um financiamento insuficiente, né? Nós temos aí um subfinanciamento da saúde, que é uma grave questão do Sistema Único de Saúde. Nós temos uma força de trabalho frágil, temos déficit de recursos humanos em praticamente todos os serviços, o dimensionamento de pessoal não respeita muito aquilo que o profissional deveria seguir para fazer uma boa assistência. Então, praticamente em todos os níveis da atenção, nós vamos ter profissionais sobrecarregados, com muitas atribuições. E modelos de gestão que muitas vezes deixam a desejar. Eu costumo dizer que nós temos problema de financiamento no SUS, nós temos uma força de trabalho prejudicada, mas nós também temos muitos problemas relacionados à gestão. Às vezes o sistema local não funciona por falta de uma gestão adequada. Então, quando a gente fala desse serviço, a gente tem que pensar também em todos esses desafios. Eles existem, mas nós não podemos nos ancorar nesses desafios, nessas fragilidades, para que a gente não faça o que tem que ser feito, né? Agora, em 2019, houve uma mudança significativa aí no financiamento da atenção básica, a gente já falou sobre isso na última palestra, onde é um financiamento mais pautado mesmo no processo de trabalho e na produtividade do profissional. Então, são algumas mudanças que eu acredito que trarão benefícios, no sentido de estimular os profissionais a desenvolverem um melhor trabalho. Então, quando a gente fala da atenção básica, é importante a gente entender que nessa atenção básica, por ela ser descentralizada, por ela ser capilarizada, eu vou ter problemas de grande variabilidade, né? Desde doenças parasitárias a doenças respiratórias, até doenças mais graves como câncer, né? De mama, câncer de colo do útero, câncer de próstata, enfim, que são problemas de saúde e que nós fazemos o rastreamento dentro dessa atenção básica. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a atenção básica, ela é um cenário com uma variação, uma variabilidade de problemas muito grande, né? E esses problemas, eles têm origem nas desigualdades sociais. Porque a gente tem aí pessoas com diferentes realidades, pessoas com diferentes inserções socioeconômicas e culturais. Então, todos esses problemas que vão surgir nessa atenção básica, eles costumam ter origem nessas desigualdades. Então, é necessário que a gente considere as dimensões orgânica, subjetiva e social do processo de saúde e doença. Não é só entender a patologia, o diagnóstico e a prescrição. A gente precisa ter um olhar além. Qual é a origem desse problema? Né? Que muitas vezes a origem do problema não é físico. E aí a gente precisa entender, ter um olhar sensível para identificar a origem desses inúmeros problemas que surgem dentro da atenção básica. Então, o acolhimento, ele surge aí dentro desse cenário como uma prática que deve estar presente em todas as relações de cuidado. Então, o profissional que está lá na ponta, onde tem que ser a porta de entrada do sujeito no Sistema Único de Saúde, ele precisa desenvolver primeiro a ideia de acolher. Antes de chegar ao diagnóstico, eu preciso ter uma escuta da história desse paciente, né? Vocês já discutiram inúmeras vezes a importância de uma boa anamnese. Já discutimos inúmeras vezes que a clínica ela é soberana. Eu preciso, diante do que o paciente me expõe, ter uma capacidade de ouvir para que, diante das queixas dele, eu consiga fazer um diagnóstico, né? Então, se eu não coloco essa prática de acolher e de escutar de forma organizada, fica difícil prestar um bom atendimento, né? Então, esse acolhimento também está presente nos encontros, né, entre os trabalhadores de saúde e os usuários, nos encontros reais. O que seria
um encontro real entre o profissional e o paciente? Aquele encontro que o paciente chega no consultório e eu paro para escutá-lo. Ou seja, eu estou ouvindo o que o paciente está me dizendo. Um encontro em que o paciente senta na mesa e eu já estou com a receita pronta para dar para ele, isso não é um encontro real. Eu não estou dando a oportunidade do paciente falar. Então, quando acontece um encontro verdadeiro entre o profissional, seja ele médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, enfim, um profissional ligado à assistência, ele só é um encontro real quando esse profissional dá a oportunidade do paciente falar, se expressar, para diante do que ele me diz, eu poder tirar aí alguma ideia, alguma impressão diagnóstica do que de fato aquele paciente vem apresentar. Nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas, né? Há acolhimentos e acolhimentos. Algumas unidades, algumas equipes, quando a gente falava de implantação do processo de acolhimento e classificação de risco na UBS, a primeira limitação que falava é: mas nós não temos sala para o acolhimento. Gente, o acolhimento ele pode ser feito de diversas formas, né? Então, assim, a gente percebe equipes que acham que não fazem acolhimento e fazem, porque o comportamento da equipe é acolhedor, e nós temos equipes com sala, com cartaz pregado, sala de acolhimento com classificação de risco, e que não fazem acolhimento, na verdade, fazem triagem. Então, a classificação de risco é importante, obviamente, mas o acolhimento, esse é mais importante. E ele pode ser feito em qualquer momento, a partir da entrada do usuário no serviço, por qualquer membro da equipe. Então, o acolhimento ele é muito mais um comportamento, uma postura do profissional, do que um mecanismo de trabalho. E aí é aquilo que eu falei, né? Em vez de alguém, ou além de perguntar se em determinado serviço há ou não acolhimento, talvez fosse mais apropriado a gente analisar como ele se dá. Muitas vezes o comportamento da equipe já é acolhedor, como eu falei, né? O acolhimento ele se revela no discurso sobre ele, e não apenas nas práticas. Então é importante que a gente tenha essa ideia de que acolher é uma postura, é uma mudança de como tratar o paciente. É uma mudança de como essa equipe vai estar articulada para receber o paciente no momento que ele entra no serviço. Aqui nós estamos falando do acolhimento, classificação de risco na atenção básica, mas o princípio na atenção hospitalar é o mesmo. Então, a gente também não usa mais triagem no serviço hospitalar. Então, por que acolher a demanda espontânea na atenção básica, né? A gente pode pensar assim, professor, mas atenção básica, os atendimentos são, a gente tem aquela característica do vínculo, aquela característica do cuidado, então esses atendimentos eles já são agendados, né? Se tem demanda espontânea, porque o paciente não se organizou. Gente, a demanda espontânea ela precisa ser acolhida, porque o paciente ele não escolhe a hora que ele vai precisar do serviço, né? Então, mesmo que ele não tenha a necessidade de uma consulta naquele momento, mas eu não posso, em hipótese alguma, deixar de ouvi-lo para que, diante dessa escuta, eu consiga realmente determinar se o atendimento dele é urgente ou não. Então, é preciso entender que a ciência e os profissionais de saúde não são os únicos definidores das necessidades de saúde, né? A gente tem essa mania de achar que, porque somos os profissionais, nós é quem temos a capacidade técnica de julgar se o paciente realmente precisa de atendimento, né? Então, é importante que a gente baixe a bola um pouquinho, porque o paciente também entende das suas necessidades. Ele pode não ter uma situação urgente, mas ele precisa do atendimento. Queiramos ou não, o usuário também define, com formas e graus variados, o que é a necessidade de saúde para ele, né? Podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde.
Muitas vezes, a época que eu trabalhei no Hospital Regional Materno-Infantil e atuei no acolhimento com classificação de risco, nós chegávamos a atender uma gestante, por exemplo, com 36 semanas de gravidez, chegava no hospital 3 horas da manhã, né? E aí você verificava os sinais vitais, tudo normal, não tinha perca de líquido amniótico, BCF normal, não tinha contrações, então fisicamente essa gestante não apresentava nenhum problema. Mas aí eu pergunto a vocês, alguém sem um problema sai de casa 3 horas da manhã para procurar um hospital? Então eu posso dizer que essa paciente não precisa ser atendida? Por mais que fisicamente ela não apresentasse nenhuma alteração, mas algum problema que fosse de ordem emocional, essa paciente apresentava. E muitas vezes, após uma conversa, uma escuta, colocar essa mãe para ouvir o coraçãozinho do bebê dela, aquele som já tranquilizava, não está tudo bem. Né? Porque para nós que somos profissionais, as demandas, às vezes, que parecem urgentes para o paciente, para nós, são coisas que não têm urgência nenhuma. Mas nós temos o conhecimento, o paciente não tem. Então, para ele, tudo é urgente. Por isso que ele procura o serviço de saúde, muitas vezes eufórico, agitado, exaltado, porque para ele aquela necessidade é urgente. Ele não tem o conhecimento que nós, enquanto profissionais, temos para saber discernir se aquela queixa que ele apresenta tem a necessidade de um atendimento imediato ou não. Então, muitas vezes, o problema nem é físico, ele é mais de ordem emocional. Mas também é nossa obrigação e responsabilidade acolher e tranquilizar esse paciente. É importante que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, através de uma escuta qualificada. Não é apenas ouvir o paciente falando com você e você cuidando de outra demanda, às vezes no WhatsApp ou preenchendo aqui a sua produção. Pare para ouvir. O paciente ele percebe se de fato a queixa dele foi escutada ou não. E diante dessa escuta, é importante problematizar o que o paciente está relatando e reconhecer aquela necessidade dele como algo legítimo, que realmente precisa ser tratado. Né? A escuta dele precisa ser tratada para que você saiba determinar de fato qual é a necessidade desse paciente. Muitas vezes coincide, né? O paciente está se queixando de algo que para ele é muito grave, eu faço a avaliação técnica, né? Com todo o meu conhecimento, com todo o meu poder de determinar se ele precisa ou não do atendimento, e às vezes coincide. Às vezes realmente eu olho, avalio o paciente e digo, não, realmente a queixa que ele está apresentando aqui é importante, ele realmente precisa desse atendimento. Mas nem sempre é assim. Então é importante a gente entender que, às vezes, o paciente expõe uma queixa que para ele é muito importante, mas no meu olhar técnico, diante da minha avaliação, eu não julgo aquela queixa como algo urgente, como algo importante. E aí é importante que a gente entender que quando não existe essa coincidência da minha impressão bater com a impressão do paciente, que nós, enquanto profissionais, façamos um esforço para que haja um diálogo, para que eu compreenda a necessidade do paciente, porque senão a gente vai promover um ruído, o paciente ele vai sair insatisfeito e ele vai sair falando do serviço. Quantas vezes eu já atendi um paciente e não foi realizado atendimento médico, não foi solicitado nenhum exame, mas o paciente saiu da unidade alegre e satisfeito, com a sensação de que ele foi acolhido, com a sensação de que o que ele levou para o serviço foi escutado, tratado e foi dada a importância. Porque a gente não pode esquecer
que quando eu estou falando da atenção básica, eu estou falando de uma relação longitudinal com o paciente. Se toda vez que esse paciente traz uma queixa para mim, essa queixa dele é negligenciada, com o passar do tempo, esse vínculo vai se prejudicando, vai se fragilizando, porque ele não vai mais confiar em mim. Toda vez que ele chega lá com uma queixa, eu digo que aquilo não é importante. Então, isso começa a gerar queixas do sistema, o paciente vai começar a falar mal da equipe, vai começar a falar mal do serviço. Então, e detalhe, vai buscar atendimento em outra unidade que muitas vezes não é da área dele, porque na unidade dele ninguém acolhe, ninguém escuta, tudo que ele fala é bobagem. Então, é importante que mesmo quando o que o paciente refere e o que eu avalio não coincide, é importante ouvir, saber o que esse sujeito realmente precisa. E aí a gente não pode esquecer que ele é um sujeito, de fato e de direito. E que essa assistência é garantida para ele, aí, né, como um direito constitucional. Então, por que acolher a demanda espontânea na atenção básica? Né? Primeiro, por estar aberta e preparada para acolher o que não pode ser programado, as eventualidades, os imprevistos acontecem. Atendimento de hipertenso, diabético, gestante, criança, tudo isso eu tenho agendamento. Mas eu também tenho a demanda espontânea. O hipertenso, ele não vai precisar do serviço somente no dia que a consulta dele está agendada. O paciente diabético, ele pode ter uma intercorrência e precisar de um atendimento fora do agendamento. A gestante tem a consulta de pré-natal marcada, mas ela também pode ter um imprevisto aí e precisar de atendimento fora do agendamento. Então, como um usuário poderia decidir o dia e a hora em que ficaria gripado ou teria dor de cabeça? Né? Tem demandas que surgem e essas demandas precisam ser acolhidas. A gente sabe que é complexo, que eu tenho colegas que estão assistindo aqui a palestra que são enfermeiros da atenção básica, né? A gente sabe que é bem apertadinho a agenda, a demanda ela é muito grande, mas a gente precisa, em conjunto com a equipe, encontrar meios, brechas, espaços de acolher essa demanda espontânea, porque ela existe. E a gente não pode negligenciar essa demanda, né? Inclusive, isso é uma do que promoveu a mudança na PENAB de 2017, porque a gente tinha muito o que a gente chama de atendimento, por exemplo, tem uma equipe lá no Cafeteira, mas tem muitos pacientes que a gente chama de fora de área, então o município tinha enfermeiro de atendimento de demanda, médico de atendimento de demanda, só que isso era um serviço que ficava meio que informal. E com essa mudança da PENAB que houve em 2017, criaram-se as equipes de atenção básica, né? Que é mais ou menos uma forma de formalizar esse atendimento de livre demanda. Então, é importante que a equipe se organize de forma que ela, além dos atendimentos de agendamento, ela também consiga atender essa demanda espontânea que vai surgir em todas as UBSs, em todos os momentos. Seria possível prevenir todos os casos de ansiedade, de dor muscular? Não tem, tem coisas que fogem do nosso domínio, né? Então, a gente precisa estar aberto para acolher também essas eventualidades que vão surgindo, né, ao longo dos dias. E aí é importante a gente entender que esses momentos de sofrimento dos usuários, né, eles são fundamentais para que a gente consiga criar vínculo, fortalecer a confiança do usuário. O usuário que procura uma equipe que não atende a sua demanda, ele não vai confiar. E aí o vínculo fica prejudicado. E a gente precisa entender que um dos princípios fundamentais da atenção básica é a criação de vínculo entre o profissional e a equipe. No momento que eu não reconheço como legítimo a queixa do paciente, eu estou quebrando a confiança e o vínculo que esse paciente tem comigo. Perde-se a legitimidade, né, perante eles, uma unidade que os acompanha na atividade programada e não os acolhe no momento da agudização. Ou seja, eu sou um ótimo enfermeiro, eu sou um ótimo médico para atender os meus pacientes agendados.
Mas no momento que o paciente apresenta uma situação aguda e que ele precisa da equipe, eu não posso atender. Ele vai confiar em mim? Não vai. Porque no momento que ele precisou, a equipe virou as costas para ele. Constrói-se uma imagem na sociedade de que a unidade básica de saúde só serve para quando a pessoa estiver saudável, né? Se estiver doente, tem que ir a um pronto atendimento. Isso é um grande gargalo do Sistema Único de Saúde. As pessoas não entenderem direitinho essa função da unidade básica. A gente precisa entender que a atenção básica, a estratégia de saúde da família, ela tem um potencial de resolução de 90% dos problemas. Mas acontece que muitas vezes o paciente dá com a cara na porta e aí ele procura a atenção secundária, a atenção hospitalar, gerando muitas vezes uma sobrecarga nesse outro nível da assistência. Então, é importante que a gente realmente faça da unidade básica de saúde um local em que o paciente consiga ter as suas demandas atendidas, ouvidas, né? E dado a devida importância. Eu sei que todos esses protocolos que a gente discute, eles seriam facilmente aplicáveis em uma realidade em que nós tivéssemos 100% do território coberto. Então, assim, a gente ainda tem esse déficit de que grande parte do território nacional sofre com a baixa cobertura pela estratégia de saúde da família. Imperatriz é um exemplo disso. Nós não temos 100% de cobertura no território e isso acaba gerando uma sobrecarga nas equipes existentes. Então, muitas vezes, essas demandas não conseguem ser atendidas, não pela falta de vontade dos profissionais, mas porque, de fato, pela baixa cobertura, existe aí uma sobrecarga de trabalho nas equipes. Mas é aquela coisa que eu falo, é importante que a gente sempre tenha um olhar no sentido de tentar fazer. Porque senão a gente não faz nada. A gente sempre vai colocar os obstáculos, né? Ah, não dá para fazer porque tem esse impedimento. É aquela coisa que eu falo, a gente precisa tentar ser protagonista de mudança. Em meio a isso, a essa minha realidade, o que eu posso fazer? Como lidar com um usuário que só procura a unidade quando está se sentindo muito mal? Porque tem esses, né? A gente até agenda o atendimento, mas ele só vai quando ele tem uma queixa aguda. O que fazer com a senhora poliqueixosa que aparece todo dia na unidade? Também temos essas pacientes, né, que todo dia chega na unidade se queixando de alguma coisa. E o paciente poliqueixoso, já pararam para pensar que muitas vezes essa poliqueixa pode ser carência. Um paciente idoso, longe da família, e aí ele busca a unidade todo dia se queixando de algo diferente. E muitas vezes o que esse paciente precisa é realmente do acolhimento, de ser escutado, de ter diálogo. E aí a gente muitas vezes pode pecar dizendo, mas nós não temos tempo para isso, né? Mas aí a gente tem que pensar, gente, se eu não tenho tempo para conversar com o paciente, seja ele quem for, que seja todos os dias, né? Alguém ali na equipe precisa conversar com esse paciente. Diante de algum usuário que apresenta vários problemas de saúde, né? Por onde começar? Às vezes o paciente é hipertenso, está diabético, teve todos os sinais aí de hanseníase. Então, um paciente que tem vários problemas, né? A gente às vezes fica meio que se perguntando, por onde eu começo? Como atender a demanda espontânea adequadamente e, ao mesmo tempo, não prejudicar o atendimento programado? A gente sabe que esse aqui é o principal discurso das equipes. A gente não atende a demanda espontânea porque senão bagunça o atendimento agendado, né? E aí, assim, infelizmente, para essas questões eu não tenho as respostas certas. O que é necessário? Conversa entre a equipe. A equipe precisa parar, se debruçar sobre a sua realidade. Cada equipe tem uma realidade diferente, cada território tem características diferentes. Como eu falei na palestra passada, Imperatriz é muito interessante, porque se você for lá na UBS do Santa Rita e você vir aqui na UBS do Bom Jesus, você vai perceber
peculiaridades totalmente diferentes dentro desses territórios, sendo que nós estamos na mesma cidade. Então, para resolver essas questões, tem que ter muito diálogo entre a equipe. A equipe precisa parar, discutir, experimentar, né? Porque a gente muitas vezes diz, isso não dá certo. Como que eu sei que não dá certo? Se eu nem experimentei. A equipe precisa tentar. E aí não tem um arranjo pronto que vai servir para todas as equipes. Esse acolhimento com classificação de risco, a demanda espontânea, ele precisa ser testado, né? Cada equipe faz de uma forma. E quando todos da equipe estão cientes de como que esse processo acontece, dá certo. Então, vou apresentar aqui para vocês uma situação que a gente, vivida por um usuário na recepção, e que a gente vê isso acontecendo de vez em quando, né? Então, a Joana chegou lá na UBS, queria marcar uma consulta com o doutor Antônio, né? A Vilma, que era a recepcionista, já cortou logo ela e disse que o dia da marcação é sexta-feira. Tem que chegar cedo porque são distribuídos 20 senhas. E a Vilma tá aí, a Joana tá aí com a carinha de quem tá com infecção urinária, né? Mas a minha irmã acabou de marcar uma consulta para a próxima semana. E a Vilma insiste, é porque ela é hipertensa e faz parte de um programa. Ou seja, somente atendimento agendado. Mas e a necessidade da Joana, né? E aí Joana diz, mas eu não estou me sentindo muito bem desde ontem. E Vilma diz, aqui é o PSF, não é urgência, você tem que ir para a UPA. Então a gente vê que já houve aqui uma insensibilidade de entender qual era a queixa da Joana, né? Não houve nenhuma tentativa de saber o que a paciente realmente apresentava. E outra, ela chegou na porta de entrada. Dessa porta de entrada, a Vilma já mandou ela direto para a UPA, sem nem ter uma escuta qualificada para que, posteriormente, se necessário fosse, houvesse um encaminhamento, né? E Joana tenta argumentar. O problema é que a UPA é longe, eu estou sem dinheiro e o doutor Antônio é muito bom. Não dá para fazer um encaixe? E aí a Vilma insiste. Já falei, ou você vai para a UPA ou volta na sexta-feira logo cedo. Então, gente, muitas vezes o que acontece é a banalização do sofrimento do paciente. O sofrimento é dele, não é meu, e aí eu não tenho a sensibilidade de entender qual é a necessidade do paciente. E essa escuta, ela tem que passar a acontecer. Essa valorização do que o paciente sente, do sofrimento do paciente, ela tem que passar a acontecer. Então, diferentes sentidos relacionados ao acolhimento, né? O acolhimento como mecanismo de ampliação e facilitação do acesso. A gente precisa parar de olhar o acolhimento com classificação de risco apenas como uma obrigação e olhar como algo que pode facilitar não só o nosso processo de trabalho, mas o acesso do usuário, né? O acolhimento como uma postura, como uma atitude de cada um dos profissionais da equipe e como uma tecnologia de cuidado, né? Uma tecnologia leve que envolve apenas o nosso processo de trabalho. Um dispositivo de reorganização do trabalho em equipe. Volto a falar, não adianta nada o enfermeiro, técnico de enfermagem fazer um acolhimento maravilhoso e no momento da consulta o médico vir com grosseria questionando a classificação que foi feita pelo colega. Já passei por isso inúmeras vezes, é uma situação extremamente aborrecedora, porque você faz um trabalho pautado em um protocolo e no momento do atendimento com o médico, essa classificação é questionada como se o paciente não devesse estar ali naquele atendimento. Tá? Então, precisa realmente haver um envolvimento da equipe, não é feito apenas por um profissional, todos precisam estar envolvidos nesse processo. Podemos pensar na atitude da equipe quando uma mulher que não leva o filho às consultas programadas de puericultura
resolve levá-lo com diarreia ao serviço num dia não previsto, né? Veja bem, sabemos aí que o índice de mortalidade infantil por diarreia, historicamente no Brasil, é elevado, né? As consultas de puericultura são justamente uma estratégia para a gente diminuir essa mortalidade. E a gente sabe que puericultura é algo prioritário de ser desenvolvido. Mas a mãe não levou. Ela não foi nas consultas de puericultura no dia agendado. Depois, em um outro momento, ela chegou lá na UBS, fora do agendamento, com a criança com diarreia. O que é que eu vou fazer, minha gente? Vou esbravejar com essa paciente, culpá-la, mas a criança está com diarreia porque você não trouxe ela no dia da consulta de puericultura. Então, eu tenho duas opções. Ou eu brigo com essa paciente, digo que não tem como ela ser atendida, e provavelmente esse quadro de diarreia vai agravar, essa criança vai desidratar e vai a óbito, ou eu vou acolher, vou entender quais são os motivos que pode ter levado essa mãe a não ir para o dia dessa consulta. Que a gente sabe que a mulher hoje é dona de casa, mulher, estudante, e agora mãe com essa criança no colo. Então é importante que a gente tenha o esforço de entender os motivos do paciente. Eu jamais poderia perder a oportunidade de atender uma mãe que está com a criança que faltou na consulta de puericultura e num quadro de diarreia aguda. Se eu deixasse de atender a paciente nessa situação, eu estaria sendo irresponsável. Porque a gente não pode esquecer que a atenção básica tem outro princípio. Eu sou responsável pelo território da minha equipe. Então, eu jamais poderia deixar de atender uma paciente num quadro como esse, porque no dia da consulta agendada ela não foi. Eu não posso perder essa oportunidade. Então, o acolhimento, a gente precisa entender que não são suficientes ações normativas. O paciente vai entrar aqui, vai sentar nessa cadeira, vai passar pelo atendimento com o técnico, vai verificar os sinais vitais e vai dizer qual é a ordem do atendimento dele. Não é isso. Certo? É como eu falei para vocês, o acolhimento ele é uma postura, é um comportamento, não é uma regra, não é uma norma. Não basta ter uma sala de acolhimento. Você pode fazer acolhimento debaixo do pé de manga lá da UBS. Então, ter a sala linda, maravilhosa, com todos os cartazes coloridos do acolhimento, isso não garante que vai ser feito um bom acolhimento. A responsabilidade pelo ato de acolher não é só dos trabalhadores da recepção. A gente coloca muito essa responsabilidade na recepção. Não, como eu volto a falar, não adianta nada ele ser acolhido na recepção e no momento do atendimento ele ser maltratado. É insuficiente fazer a escuta da demanda espontânea no início do turno e retornar com um conjunto de barreiras para um usuário que chegue fora do horário estipulado para o funcionamento do acolhimento. Então, assim, o acolhimento ele é permanente para ser desenvolvido a qualquer momento. Porque senão eu coloco lá, vou fazer o acolhimento de 8 às 9 da manhã. E quem chegar depois? Se essa paciente aqui chegou 9h30 e o horário do acolhimento era só até 9, aí eu não vou nem escutá-la. Então é importante que a gente tente entender que esse acolhimento ele é um comportamento permanente durante todo o horário de atendimento da equipe. Então, o acolhimento, ele é um processo que demanda transformação intensa na maneira de funcionar a atenção básica, até porque a comunidade também precisa estar ciente. Aos poucos, a gente vai trabalhando isso com os usuários. Ele precisa entender que se ele foi ouvido, se a escuta dele foi qualificada e o profissional que fez esse acolhimento, através dessa avaliação, julgou, né, guiado por um protocolo, que o atendimento dele pode ser agendado, ele precisa também contribuir com esse processo. Porque o paciente, às vezes, também ele é muito difícil. Às vezes a gente faz o acolhimento,
faz a classificação e diz, olha, o seu atendimento não tem necessidade de ser hoje, nós não vamos agendar aqui para a semana que vem. Aí ele sai zangado, esbravejando, porque não foi atendido no dia. Então, aos poucos, os usuários eles precisam ser orientados que aquela unidade realiza esse processo. E aí é um desafio que a gente tem, né? Educar a comunidade, educar a equipe. Então, isso requer um conjunto de ações articuladas envolvendo os usuários, os trabalhadores e os gestores. Tá? Porque, assim, dificilmente eu consigo sozinho implantar o acolhimento. O enfermeiro que tenta implantar acolhimento só na UBS dele, sem a participação do médico, sem a participação dos agentes, dos técnicos de enfermagem, dos zeladores, dos vigilantes, ele está fadado ao fracasso. Não é possível. Ou eu envolvo toda a equipe e aos poucos eu vou fazendo esse processo de conscientização dos usuários, ou a gente não consegue fazer acolhimento. Quaisquer que sejam as ações, é fundamental termos arranjos organizacionais que se adaptem à demanda real de cada situação, né? Como eu falei, cada equipe tem uma realidade, cada UBS tem uma realidade, e esse processo de trabalho ele precisa ser adaptado para a realidade de cada equipe, para o universo de cada equipe. Então, para o acolhimento, né, o mais importante não é a definição da ordem, do local onde cada ação deve ser realizada. Né? Sinteticamente, supõe-se que eu tenho usuários com atividades agendadas, de rotina, isso deve ser recebido, direcionados, evitando esperas desnecessárias, com potencial de confusão na recepção. Não tem nada mais desagradável e mais estressante para nós, enquanto profissionais de saúde, do que bate-boca em recepção de serviços, né? Recepção agitada, tumultuada, com familiares esperando. E, geralmente, essas situações são desencadeadas por angústia de não saber o que está acontecendo. E aqui eu volto a falar. Para o usuário, o problema de saúde dele é o mais grave de todos, porque ele não sabe. Então, para ele pode estar com uma dor na unha, uma unha encravada é o problema mais grave. Porque ele não sabe a dimensão daquele problema. Então, geralmente, as confusões na recepção dos serviços, elas acontecem por falta de informação, por falta do paciente se sentir acolhido de fato. Situações imprevistas, elas acontecem, tá? E nesse caso, a unidade ela precisa ter um processo de trabalho organizado de forma que eu consiga intervir sobre essas situações. E os trabalhadores eles precisam desenvolver o hábito, né, de escutar essas demandas que surgem, de ter clareza nas orientações, o diálogo, né, com os outros colegas, para que a gente consiga, de fato, ouvir e dar resolução ao atendimento do paciente, né, à necessidade do paciente. Deve ser tomado como uma oferta, um ponto de partida possível, uma estratégia de visualização e organização do trabalho na UBS. Devendo ser adaptado, enriquecido, testado e ajustado, considerando a singularidade de cada lugar, de cada equipe, de cada território. Então, aqui vamos falar um pouquinho da ampliação, né, a resolutividade das equipes de atenção básica frente à demanda espontânea. Importante a gente entender aqui alguns aspectos, né? Classificação de risco, identificação de vulnerabilidades e trabalho em equipe. Isso é importantíssimo. Sem esses 3 pontos, a gente não consegue fazer acolhimento com classificação de risco. Então, esses 3 pontos, eles vão organizar e priorizar o atendimento dos casos, né, que eu vou ter na unidade básica de saúde. O acolhimento à demanda espontânea em uma UBS, ele diferencia-se do atendimento em uma unidade de pronto-socorro. Por quê? Porque na UBS eu já conheço os pacientes. É diferente do pronto-socorro, que chega paciente de todas as áreas, de todos os territórios. Na UBS, não. Eu já tenho um vínculo com aqueles pacientes, eu já sei quem são. E, geralmente, a gente já conhece até os problemas de saúde que esses pacientes apresentam. Eu já tenho os prontuários deles, com queixas anteriores, então já fica mais fácil para mim me guiar no atendimento desse paciente.
Tem a possibilidade de retorno com a mesma equipe, porque eu tenho vínculo, eu tenho a continuidade do cuidado. E o acompanhamento do quadro desse paciente, né? Estabelecimento de vínculo que caracteriza a continuidade do cuidado e não somente o atendimento pontual. Então, nós temos todos esses pontos que tornam esse atendimento mais acolhedor do que quando o paciente vai para o serviço hospitalar. Então, aqui, vamos entender a diferença entre risco e vulnerabilidade. Então, uma criança desnutrida, que não é levada às consultas de puericultura há 8 meses. Um homem de 50 anos que vai a um serviço de saúde pela primeira vez. Uma mulher em idade fértil, sem realizar o Papa Nicolau há 4 anos, que trabalha como diarista, sem carteira assinada, e cuida sozinha de 3 filhos menores de idade. Tudo isso aqui, gente, é situação de vulnerabilidade. Criança desnutrida, que não é levada às consultas de puericultura, mesmo não tendo risco de vida, eu não posso perder a oportunidade de fazer o atendimento dessa criança. Porque se ela não vem às consultas há 8 meses, se eu deixo ela embora da UBS, eu não sei mais quantos meses ela vai passar sem buscar o serviço. Então, são situações que eu jamais posso perder a oportunidade de colocar o atendimento desse paciente em dia. Um homem de 50 anos que nunca fez um exame de PSA, nunca fez um exame, um toque retal para ver como é que está a questão da próstata, eu não posso perder a oportunidade de atender esse paciente. Ele já pode ter um câncer de próstata ou um outro problema. Já pode ser hipertenso, diabético. Então, são essas questões que colocam o paciente em situação de vulnerabilidade que não é risco de vida, mas que não justifica situações como essas passarem sem um atendimento. Criança com febre de 38 graus, mulher de 65 anos com pico hipertensivo de 180 por 110 milímetros de mercúrio, adolescente com sangramento vaginal abundante. Aqui é risco. Então, essa criança com febre, com dispneia leve, se eu não atendo ela, ela vai complicar. Uma mulher de 65 anos com pico hipertensivo de 180 por 110 milímetros de mercúrio, se eu não atendo ela para administrar um antihipertensivo, ela evolui aí, podendo ter até um acidente vascular. Um adolescente com sangramento vaginal abundante pode ter provocado um aborto e morrer em decorrência desse sangramento hemorrágico. Então, são situações diferentes que envolvem vulnerabilidade e risco. Diante do risco, eu vou classificar por cores. É isso aqui, essa classificação por cores, que vai me dizer a urgência desse atendimento. Se esse atendimento pode aguardar, se ele pode ser agendado para a semana seguinte. Mas entendam que, independente dele ser classificado como vermelho, que é a prioridade máxima, ou azul, que é um atendimento que pode ser agendado, ele precisa, antes de mais nada, ser escutado. E aí eu identificar a vulnerabilidade do caso e o risco desse caso. Então, existem situações que não oferecem risco, mas que eu não posso perder a oportunidade de oferecer assistência para esse paciente. Então, o acolhimento às demandas espontâneas, além de identificar risco e vulnerabilidade, elas também me integram ações aí de atenção coletiva, como, por exemplo, rastreamento de sintomáticos respiratórios, suspeita de tuberculose pulmonar e a busca de seus comunicantes. Isso se aplica também para a hanseníase. Eu atendi um paciente com suspeita de hanseníase, a clínica é o suficiente para que a gente inicie o tratamento, mas esse paciente, ele me alertou para a necessidade de fazer uma ação coletiva, que é fazer a avaliação dos contatos desse paciente. A gente faz isso tanto para pacientes com tuberculose, quanto também para diabetes, aliás, para hanseníase. Então, é importante que a gente pense no atendimento no âmbito individual, mas também pensar
o que eu posso fazer de ação coletiva dentro dessa comunidade a partir desse atendimento que eu realizei. A abordagem sindrômica dos portadores de doenças sexualmente transmissíveis, né, acompanhando do aconselhamento sobre o sexo seguro. Então, são ações que realizamos aí nas escolas, a partir de um paciente que eu atendo com a IST, e aí eu me pergunto, né, como que será a escola dessa adolescente que eu atendi? Essa mesma paciente que eu atendi aqui com sangramento vaginal abundante, será que não seria o caso de eu fazer uma ação coletiva na escola que essa adolescente trabalha? Então, muitas vezes, o atendimento individual, ele te dá o alerta para a necessidade de desenvolver ações coletivas, né? Reconhecimento de situações suspeitas ou confirmadas de violência, o atendimento dos casos suspeitos de dengue, que desencadeia uma busca ativa de criador de mosquito transmissor. Se atender o paciente com qualquer arbovirose, que são as doenças transmitidas por mosquitos, você tem que pensar na origem dessa doença. Então, eu estou atendendo o paciente, mas a partir desse atendimento, ele me acende um alerta do que pode estar acontecendo no entorno da casa dele. E aí a gente desencadeia essa busca aí através dos agentes de endemia e dos agentes comunitários de saúde. Então, todos os espaços da UBS que recebem a demanda espontânea, elas podem contribuir com a vigilância em nível local. Todo paciente, ele pode te acender um alerta da necessidade de desenvolver ações preventivas no âmbito coletivo. Então, a classificação geral dos casos de demanda espontânea na atenção básica, né? Aqui uma situação não aguda, né? Podemos ter aí situações programadas, né? Orientações específicas ou sobre as ofertas das unidades, adiantamento de ações previstas no protocolo, como, por exemplo, um teste de gravidez, imunização, alguns exames que eu já poderia, mesmo o paciente sendo classificado como azul e ele não tendo uma situação aguda, ele já poderia sair da unidade com a solicitação de exames, para que no momento que ele retorne, ele já tenha os resultados, né, para um atendimento agendado aí. Contudo, vale salientar que o tempo para o agendamento deve levar em consideração a história do paciente, a vulnerabilidade e o quadro clínico da queixa. Tá? Então, o tempo, mesmo ele sendo classificado como azul, é importante que você analise muito bem qual é a vulnerabilidade, a história clínica desse paciente, para que a gente consiga oferecer um atendimento oportuno, mesmo que não seja um atendimento no dia, imediatamente. E aqui as situações agudas, né, ou crônicas, agudizadas, né? Então, a gente classifica como atendimento vermelho, classifica na cor vermelha, aquele atendimento que é de alto risco, né? Necessita de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente, com a presença do médico, como parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento do nível de consciência, dor severa. Aí a gente pensa que a dor ela é subjetiva, né? Mas a gente tem uma escala de avaliação da dor. Mesmo sendo subjetiva, é importante valorizar a classificação de dor que esse paciente atribui para o sintoma que ele está apresentando. Atendimento prioritário, né, com risco moderado, necessita de intervenção breve da equipe, podendo ser ofertado inicialmente medidas de conforto pela enfermagem, até a nova avaliação do profissional mais indicado para o caso. Influencia na ordem do atendimento, né? Crise asmática, leve e moderada, febre sem complicações, gestante com dor abdominal, usuários com suspeita de doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, que a gente sabe que o transtorno de ansiedade é um problema sério, que não deve ser negligenciado de forma alguma, infecções orofaciais disseminadas, hemorragias bucais espontâneas e decorrentes de trauma e suspeita de violência, né? Mesmo que o paciente não apresente nenhuma alteração física significativa, mas a suspeita de violência ela é classificada como amarelo para que a gente consiga tomar as providências
necessárias. E o verde, o atendimento no dia, né? Risco baixo, ausência de risco com vulnerabilidade importante, né? Situação que precisa ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade psicossocial. O manejo poderá ser feito pelo enfermeiro e ou médico e ou dentista, ou profissionais do núcleo de apoio à saúde da família, dependendo da situação e dos protocolos, né? Uma disúria, tosse, sem sinais de risco. Agora, no momento, qualquer sintoma respiratório, por conta da situação de pandemia, acende o alerta aí, né? Então, hoje, qualquer sintoma respiratório, ele entra aí como atendimento prioritário, tá? É importante a gente lembrar que o protocolo que eu estou mostrando para vocês, ele foi criado em um momento fora pandemia. Certo? A gente já tem um protocolo novo específico para o Covid-19. Então, aqui ela entra, a tosse e sintomas respiratórios entram como verde, mas no momento atual, a gente estaria classificando como amarelo. Dor lombar leve, renovação de medicamento de uso contínuo, conflito familiar, certo? Então, aqui um conflito familiar não é nenhuma situação física que precise de atendimento urgente, mas ninguém sabe o nível desse conflito, né? Esse conflito ele pode desencadear, inclusive, a violência. Então, é importante que esse paciente seja ouvido pela equipe também. Usuário que não conseguirá acessar o serviço em outro momento, né? Às vezes ele vai fazer uma viagem, ele precisa daquele atendimento, então é importante a gente ter essa sensibilidade. Gente, é muito extenso falar de cada uma dessas cores com todas as suas classificações, então recomendo que vocês façam uma leitura do protocolo de acolhimento à demanda espontânea na atenção básica, é um caderninho, tá? Uma linguagem muito clara, muito simples de ser feita, para vocês ampliarem aí o conhecimento sobre essas classificações. Então, o trabalho em equipe, a gente precisa estar reunindo frequentemente para avaliar e organizar esse processo, definir o papel de cada membro da equipe, né? Qual é o meu papel enquanto enfermeiro, enquanto técnico de enfermagem, de que forma o vigilante, o porteiro pode ajudar nessa classificação. É importante que a gente defina os papéis de cada um com diferentes responsabilidades. Flexibilizar a organização, né, a solidariedade entre os membros da equipe, é importante que esses membros estejam articulados, e o apoio da comunidade, né? Sem esse apoio da comunidade, o acolhimento ele não vai funcionar. A gente precisa ir construindo esse trabalho de formiguinha. A comunidade tem que aceitar o processo de trabalho com o acolhimento. E o apoio da rede de atenção à saúde no sentido de que eu preciso ter suporte, né? Se eu precisar encaminhar o paciente, essa rede ela precisa me responder e acolher aquele paciente que eu estou encaminhando. Então, o papel da primeira escuta, né? Organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade, esclarecer o processo de avaliação de risco e vulnerabilidade, avaliar a necessidade de cuidados imediatos, prestar ou facilitar os primeiros cuidados, identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas, classificar o risco para definir as prioridades de cuidado, organizar a disposição dos pacientes e encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com a sua classificação, tá? Que a gente vai classificá-lo em vermelho, amarelo, azul e verde, dependendo da cor, um grau de urgência diferente que precisa ser entendido. Então, gente, é importante que a gente tenha a escuta qualificada, né? Falar, ele só é terapêutico quando quem está ouvindo processa essas informações para que isso gere uma informação. Então, você realmente precisa saber ouvir o paciente. E mesmo que ele não tenha nessa escuta queixas físicas, você ser sensível para avaliar a questão psicológica desse paciente, né? O contexto, a inserção psicossocial que esse paciente encontra-se inserido, tá? E aí é aquilo que eu falo. Quando a gente fala de acolhimento com classificação de risco, a gente ouve muitos colegas falando que não é possível fazer, que a UBS não tem estrutura, mas é uma questão de querer. Se eu quero, eu luto. Se você quer, você luta. Nós queremos, nós lutamos e nós fazemos.
Eu, mais uma vez, digo, eu acredito muito no Sistema Único de Saúde, eu acho que nós temos potencial para fazer um trabalho brilhante, e vocês aí, como acadêmicos, são a grande esperança de que a gente tenha protagonistas de mudança nesse sistema aí que no momento vem mostrando que de fato é universal, é para todos, e o SUS é a nossa grande potencialidade. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no SUS, de continuar trabalhando, ensinando políticas públicas de saúde, porque realmente é um sistema que eu acredito e eu levanto a bandeira de que é um SUS que pode dar certo. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu deixo aberto aí caso alguém tenha algum questionamento. Professor, chegaram algumas dúvidas aqui. A primeira é do Bruno Araújo e ele faz a seguinte pergunta. Professor, bom dia. Culturalmente, o aluno de medicina não se atenta, durante a graduação, para a atenção básica como um objeto de resolução para o paciente. O quanto o senhor acha que isso contribui para as deficiências encontradas na atenção básica e o senhor poderia apontar algumas consequências dessa problemática? Olha, Bruno, né? Isso. Bruno, na verdade, não é só na atenção básica. A gente percebe uma fragilidade na formação médica quando se fala realmente de políticas públicas, de sistema único de saúde. A impressão que eu tenho é que as faculdades de medicina, na verdade, não é uma impressão, é um estudo que foi feito e por isso que nós mudamos para o uso de metodologias ativas. Porque a impressão que se tinha era que os profissionais, de forma geral, não eram formados para atuar no sistema público de saúde. Eu sou formado há 10 anos e na minha época de faculdade, eu praticamente não tive disciplinas que abordavam a atenção primária, até porque a gente tem que lembrar que a atenção primária é da década de 90, né? Então é muito recente. Então nós temos um número de profissionais muito grande que na verdade nunca estudaram sobre essas políticas e sobre esses arranjos organizacionais. O que a gente percebe que está começando a acontecer diante da formação de vocês é justamente essa mudança, né? As diretrizes curriculares elas priorizam muito a abordagem das políticas públicas e fazer com que o aluno tenha contato com o Sistema Único de Saúde. Por isso que vocês hoje vão para a UBS desde o primeiro período, para que isso comece a ser mais natural e amanhã a gente tenha um melhor processo de trabalho dentro desse sistema. Ok. E a outra pergunta que tem aqui é da Tuane Santos. A pergunta é: um paciente de 50 anos, alcoólico e tabagista crônico, com dores abdominais há 3 meses, exame positivo para gastrite e esofagite, suspeita de diabetes e pai falecido de câncer no fígado, se encaixa em qual classificação de risco e para onde encaminhá-lo? Olha, esse paciente ele é de extremamente vulnerável, né? Um paciente que tem aí múltiplos problemas, certo? O que vai determinar a classificação de risco dele no momento é a estabilidade vital dele, né? Então, eu vou ter que avaliar, os sinais vitais dele estão estáveis, né? Ele apresenta algum desconforto respiratório, é a situação aguda do momento que ele apresentar, certo? Mas, independente dele ser classificado como vermelho, amarelo, verde ou azul, é um paciente que eu jamais poderia deixá-lo ir embora da UBS, né? Então, eu vou ter que, nesse caso, como o paciente apresenta múltiplos problemas, pedir a ajuda da rede, né? Solicitar a avaliação desse paciente com os especialistas. Então, vou ter que ter o apoio lá do Centro de Especialidades Médicas, que aqui em Imperatriz, no caso, funciona ali nos 3 poderes, para que a gente consiga ofertar o atendimento integral para esse paciente. Mas eu jamais deixaria ele ir embora da UBS, mesmo que ele não apresentasse alterações fisiológicas significativas, mesmo que ele estivesse hemodinamicamente estável, eu não deixaria esse paciente ir embora sem ter a garantia desse atendimento no outro nível da atenção, porque aí, no caso,
a gente já vai precisar dar atenção secundária e terciária, né? É um paciente com, enfim, com todos esses problemas que você relatou. Ok, professor, não temos mais dúvidas. O senhor tem alguma colocação para finalizar? Não, Bruna, só agradecer mesmo a participação de todos, desejar aí um bom evento para todos e parabenizar vocês, acadêmicos da comissão, vocês estão dando um show, estão sendo brilhantes. Realmente, para mim, foi uma surpresa o quanto vocês estão empenhados e se dedicando para que tudo ocorra bem, tá? Parabéns. Tá certo. Obrigada, professor. Aqui no chat são só elogios pela palestra, tá? Obrigada pela presença de todos também. Obrigada ao professor pela palestra maravilhosa que tivemos hoje. E é isso, pessoal. Às 10 horas teremos outra palestra com o professor Aramis e à tarde também. E essa aula vai ser disponibilizada no YouTube até o fim do dia para quem quiser reassistir. É isso e bom dia a todos. Tchau, tchau.